estou querendo relembrar um pouquinho as coisas erradas da Páscoa, hein, cristã. Então, vamos pegar na palavra alguns ensinamentos. Alguns ensinamentos, principalmente porque como a gente falou no início do curso, a igreja oficial católica, ela misturou muito as tradições pagãs com, na verdade, as práticas cristãs, que deveriam ser práticas cristãs, né? E, infelizmente, a palavra Páscoa, ela tem essas conotações erradas, porque tem a Páscoa dos judeus, hein? Que é o Pesach. O Pesach é a passagem, hein? Que é a libertação do povo do Senhor, é o êxodo, hein? O que o Senhor libertou do Egito, hein? Do faraó. É para lembrar essa passagem, essa libertação, aí eles tinham que matar um cordeiro. Essas práticas, para o cristão, pararam na última Páscoa com Jesus Cristo, que foi anunciado por Isaías e outros profetas messiânicos. Ele seria o cordeiro da Páscoa, o último, hein? Porque realmente a gente não pode, como faziam os judeus, repetir essa prática anualmente, como eles repetiam a prática de sacrificar ovelha ou carneiro anualmente para se lembrar da Páscoa. Ele foi o último e pronto. A igreja messiânica é cristã? Messiânica quer dizer do Messias, então normalmente é cristão. Nossa, não sabia, uma vez que a gente foi lá, mãe, sabe no curso que a gente faz no IBC? Aí o templo é bem bonito, o jardim não tem nada de defeito, assim, é uma coisa muito bonita, parece um paraíso. Porque quando você lembra, na verdade, do Messias, o Messias é Cristo, hein? Que quer dizer Cristo, o Messias quer dizer Cristo, ungido, hein? Nossa, não sabia. Então, não Messias, não sabia que sim. era Messias. Então, se a igreja se chama messiânica, normalmente é como se você falaria a igreja de ungido, igreja de Cristo. Então, ela deveria lembrar as coisas de Cristo e não as coisas judias, né? Mas, se tem todo esse sistema de igreja também, não é? A gente sabe como é. Então, não é porque tem um nome Jesus, não é porque tem um nome qualquer que a igreja ou a assembleia, hein, se torne igreja de Cristo. Então, a gente não deveria, na verdade, relembrar a Páscoa todos os anos, já que a Páscoa já foi e pronto. Agora, tem a língua germânica, alemã, inglesa, ela faz bem a diferença. Por exemplo, em alemão, a Páscoa dos judeus é Pesach, não tem outra palavra. É a Páscoa cristã, mas que na verdade é pagã, é Ostern. Em inglês, da mesma forma. O Pesach, ele é chamado de Passover, uma passagem. É a Páscoa pagã de hoje, ele é chamado de Easter. Easter é a mesma palavra que Ostern, em alemão, Ostern. Ela vem justamente dessa deusa Ostra, hein? Ostra, que é uma deusa da fertilidade do século VIII, que a igreja católica, na verdade, na Europa, misturou para cristianizar esses pagãos. Eles falam, não, pode vir, vamos festejar todo mundo junto. É um pouco como a gente tinha visto lá com o sol, os que adoravam o sol de domingo. O motivo poderia ser até louvável naquela época. Só que, infelizmente, ficou. A tradição dos ovos, que são sinônimos, é símbolo da fertilidade. Todas essas tradições que não lembram Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o ideal seria, na verdade, chamar a festa de Domingo da Ressurreição, ou uma coisa assim. Mas não é fácil, né, por causa das tradições de todo mundo. Mas o ideal seria isso, ter a coragem, uma vez, de relembrar o sacrifício de Cristo de sexta-feira, é a ressurreição. O que a gente quer lembrar é a ressurreição de Jesus, é nada mais. Na verdade, a gente tem que lembrar, biblicamente, essa ressurreição, ela se relembra através da ceia, e não através da Páscoa.
Mas se quiser relembrar também uma vez por ano, vamos então relembrar da festa do domingo da ressurreição, se for possível, e não da Páscoa, que tem essa coisa de hóspede, que juntou todas essas tradições pagãs. Porque a Páscoa, para nós, em português, seria, na verdade, a Páscoa judia, dos judeus, e não a Páscoa, já que ela teve, ela foi a última com Jesus, então não tem mais isso. Então vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 7, que confirma que Jesus foi crucificado uma vez. E não há mais de recomeçar a festejar esse sacrifício, hein? Mas que a gente pode até relembrar, mas festejar da forma que a gente está festejando, que é as igrejas festejam, está errado. Então seria em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Qual que é a página aí, meu amigo? 1332. Das 1333. Que a gente vai ler depois do capítulo 5 de 2 Coríntios, para relembrar o que de fato significa a ressurreição de Cristo em nossas vidas. Mas antes eu quero mencionar uns 2, 3 versículos aqui, sobre a gente pegar biblicamente que a gente não deve, na verdade, sacrificar Jesus como se ele tivesse sacrificado, repassar esses filmes e tudo, essas coisas, está errado, entendeu? A gente pode simplesmente ter a lembrança da ressurreição, se quiser, mas o certo é se lembrar através da ceia. Versículo 7. Eu vou ler tudo, versículo 7, mas é só o final dele que realmente fala de Cristo. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. A gente tem que se livrar. O fermento velho, o que é? São as tradições, hein? Era a lei, todas as tradições. Então, se a gente não tem a coragem, uma vez que a gente... Você encontrou? 1 Coríntios, capítulo 5, achou? Versículo 7. Versículo 7. Eu vou reler. Para a gente ter a coragem de se livrar dessas coisas. O fermento é a tradição, hein? Sempre que eles falam lá das coisas, uma coisinha vai contaminando o resto, hein? Livram-se do fermento velho, das coisas velhas. A gente é nova criatura em Cristo. Para que sejam massa nova, sem fermento, sem nada dessas tradições. O que de fato são, a gente é massa nova, a gente é nova criatura. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, não é? Que era o Cordeiro, era antes o Cordeiro, era Cordeiro mesmo, e Cristo se tornou o Cordeiro Pascual. Foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com o velho pão fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Então, essa celebração, naquela época, eles continuaram. Depois, com o tempo, a gente vê que eles pararam nas cartas, nas outras cartas. A gente vê que ele parou com tudo que era tradição. Mas aqui dá para entender que ainda tinha a festa da Páscoa, né, que eles celebraram. Mas que eles não queriam lembrar das coisas antigas. Vamos ver em Hebreus 9. Você queria falar alguma coisa? Não, eu falei que antes eu ia dar 2, 3 versículos. Em Hebreus 9, versículo 24 a 26. É 1424 a página nessa Bíblia. Capítulo 9, 24 a 26. Hebreus. É depois de Tiago, é bem lá no finalzinho. Eu falei 9, 24. É importante lembrar que foi uma vez que ele foi sacrificado. Já era. Hebreus 9, versículo 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito de mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu,
a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, a gente não vai, ele não está mais aqui. Acabou, ele está no céu. Ele entrou lá. Então, como que a gente vai sempre fazer essas coisas rituais, né, que a gente não faz, mas muitos fazem? Comprar ovos, comprar sei lá o quê, que não tem nada a ver, mas nada a ver com Cristo. A gente tem que se lembrar de Cristo através da ceia e pronto, acabou. Não tem? O sacrifício de Jesus em nossas vidas não é se lembrar uma vez por ano da Páscoa. Isso já foi. A Páscoa cristã, ela não existe, na verdade. A gente pode chamar isso de Páscoa cristã, mas o que existe é a ceia. É se lembrar do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição e da aliança que ele fez através da nova aliança. Isso é nossa Páscoa. É a ceia. É Cristo que morreu uma vez para todas. Mais em Hebreus, ainda no capítulo 10, logo depois, 10, versículo 10, 11, aqui, ó. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez para todas. Está também de uma vez para todos na tua, acho que em todas as versões. Então não tem equívoca. É de uma vez para todos. Aí não vai recomeçar. Não tem como ter dois sacrifícios, não tem como fazer uma coisa de tradição, fazer novas ofertas, como faziam os judeus. Todo ano sacrificavam uma ovelha, um cordeiro, para se limpar de sacrifício. Ele foi o último cordeiro, é a última Páscoa. A última Páscoa. Então, não há mais como festejar a Páscoa como sendo cristão. A gente pode se lembrar do dia da ressurreição no máximo. Porque não é a Páscoa, quando anotei aqui, que não é a Páscoa que vai nos dar de festejar a Páscoa, que vai nos dar uma vida santa, e nem nos salvar. Isso é tudo para nada. Quer dizer, não serve para nada, essas comemorações. E a gente vê em Hebreus também, no 12, um pouquinho mais para frente, no versículo 14, capítulo 12, versículo 14, ó, o que nos salva? Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pronto. Então, a gente tem que procurar ter uma vida santa. O que é uma vida santa? Uma vida que é no dia a dia, seguindo os preceitos do Senhor. É como você estava falando, todo dia que a gente tem que lembrar do Senhor. E não só uma vez por ano, como falava também o Wagner. Não é uma vez por ano. Não adianta comer peixe, não comer carne, fazer coisas desse tipo, mas não adianta mesmo, não. Ao contrário, a gente assina embaixo, a gente pensa, então, que o sacrifício de Jesus não foi. Eu tenho que agora, todo ano, recomeçar, não comer carne, não comer peixe, não fazer isso, comprar ovos, ou sei lá o que, festejar de uma forma que não faz cabimento para o cristão. A gente tem que ter a coragem, de uma vez, quebrar com essas tradições para não perpetrar isso para nossas crianças, porque como que as crianças vão ter a noção que alguma coisa cristã, alguma coisa salvífica, se a gente compra ovos, se a gente faz, sei lá que tipo de coisa, tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ao contrário, a gente tem que ensinar a ceia, claro, sem eles tomaram, mas eles têm que saber por que a gente toma, é que um dia, quando eles vão tomar a decisão de seguir a Cristo, que eles vão poder se examinar, também poder participar nessa ressurreição, nessa morte e ressurreição de Cristo, que é a ceia. Certo? Então vamos ler agora, sim, em 2 Coríntios, capítulo 5, porque esse 2 Coríntios, capítulo 5, ele vai na verdade, nos ensinar o que é o viver cristão, o que é, por quê, quais são as consequências da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Diariamente, é isso que a gente tem que saber. Não é ensinamento sobre a festa da Páscoa, porque isso não salva, isso não vai nos fazer ver Jesus. O que vai nos fazer ver Jesus é saber por que ele morreu e por que ele ressuscitou, a gente viver com temor, com o temor de Cristo, certo? E não viver como um cristão, tá bom, eu já aceitei Jesus, beleza, eu estou salvo. Não é bem assim, não. Primeiramente porque eu posso perder a salvação, se eu volto para o mundo, e segundo, porque eu quero um galardão que seja decente.
que seja espiritual, mas decente, além do meu corpo glorioso. Então, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5. Sabemos que quando nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizeram, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feito para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Por que ele está falando isso? Porque a tenda é comparada ao tabernáculo, hein? Antigamente. Antigamente tinha o tabernáculo que foi substituído depois pelo templo, por uma casa, mas só que aqui ele compara essa tenda que também vai ser substituído pela nossa casa no céu. Essa nossa casa, como ele fala aqui, que é feito das mãos do Senhor, ela não é obrigatoriamente uma casa, hein? Tem muitos que assimilam a casa no céu como uma casa, por exemplo, eu mesmo, e talvez minha irmã também, né? Lá na Europa, a gente tem muita crença nessa igreja tradicional protestante, calvinista, que a gente vai receber uma casa e vai ter, tem até uns que falam, a gente vai ter estrelas em cima do telhado, a gente vai reconhecer pelo número de estrelas, vão ser os galardões, assim. Eu acredito que vai ter galardão, mas vão ser galardões espirituais. A gente não vai precisar de casa, porque eu acredito também que quando a gente morre, já vai receber um corpo glorioso, que talvez não seja o corpo definitivo, mas que é um corpo glorioso, porque a gente vê na palavra que Moisés, Elias, quando teve a transfiguração, eles já voltaram com corpos gloriosos, hein? Eles eram tudo assim resplandecentes quando eles queriam convidar que eles ficassem, que eles estavam junto com Jesus. Então, eles tinham já esses corpos. Então a gente vai ter, está escrito que quando a gente morre, a gente já vai para o reino. Que a gente vai julgar os outros, tudo em branco e tudo. Então a gente vai ter um corpo espiritual e depois talvez receber galardão quando todo mundo vai subir no céu, os outros vão ser jogados, mesmo no lago de fogo. Mas vamos continuar. Então essa casa não é uma casa, é uma casa espiritual, mas certamente não uma casa física, hein? E não por mãos humanas. Na tenda terrena, na tenda que é nosso corpo perecível, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com nosso lar celestial. Nosso lar celestial é, de novo, esse corpo glorioso, não é um lar. A gente geme, por quê? A gente não está gemendo de dor, a gente está gemendo de ansiedade, hein? Para ter esse lar, para se desfazer desse corpo, como se fosse uma roupa nova, ou uma roupa, é bem explicado, que não é uma casa, esse lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Porque, de fato, nos vestiremos como um corpo celestial, e não ficaríamos despidos. Então, quer dizer que a gente não vai ser só um espírito vagando. A gente vai ter um corpo resplandecente, é um corpo glorioso. Não é só espiritual. Claro que a gente vai ser espírito, mas com um corpo de luz, vamos dizer. A gente vai se reconhecer. Enquanto vivemos nesta tenda agora, que é nosso corpo terreno, gememos e suspiramos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Quer dizer, na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida eterna. Então, Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito, a vida eterna. Então, o Espírito, ele veio a partir de quando? A partir da ressurreição para nós. Então, a ressurreição, ela significa para a gente tudo que a gente leu aqui. Ela significa uma vida nova, um corpo novo, a glória em Deus. E a gente tem essa convicção hoje já através do Espírito que a gente já recebeu. Na verdade, a gente já vive isso. A gente já vive esse corpo novo, espiritualmente. A gente quer ser despido, a gente está gemendo, como queria já receber esse novo corpo, mas por quê? Porque a gente tem a convicção de já tê-los, de ser uma herança, que a gente tem
que a gente vai ter por direito, praticamente. Hein? Portanto, temos sempre confiança pela fé, hein? Apesar de sabermos que, enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso que a gente não pode, vivendo por fé, pelo que temos, é que a gente tem a confiança dessa esperança, a gente não pode começar a participar dessas coisas como se a gente não tivesse recebido. Não é? Porque se a gente participa dessas coisas, é que a gente tem que participar porque a gente pensa, mas se eu não faço, então eu não vou. Né? Eu não participo. Então isso é bastante grave dessa forma. Né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque a gente não vê ainda Jesus. Se temos confiança absoluta, confiança total, absoluta, e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar, nosso corpo, com o Senhor. Porque ele fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, porque a gente realmente não está vendo ainda Cristo. Mas a gente tem a fé de vê-lo, né? E não pelo que vemos ainda. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar o Senhor. Porque a gente sabe que a gente esteja nesse corpo, ou no corpo que a gente, pela fé, já sabe que a gente tem, e que a gente vai ter, é só para agradar o Senhor. Tudo que a gente faz é para agradar o Senhor, e pronto, acabou. Não é para agradar tradições, homens e coisas assim. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Essa parte aqui, eu queria fazer um estudo bíblico sobre os dons, hein, que eu tinha falado. Mas lendo aqui, eu vou fazer o próximo estudo bíblico em relação a isso, ao julgamento do cristão. Né? Porque, como está escrito aqui, nós não vamos mais ser julgados. Né? Claro que a gente já tem a salvação. Mas, como está escrito aqui, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, aqui ele fala dos cristãos, não dos ímpios, receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então, quer dizer que a gente realmente vai ter uns galardões que sejam espirituais, mas a gente vai ter alguma forma de merecimento, certo? Está escrito merecer. Então, é meritocracia, na verdade. Né? A gente, como cristão, a gente não está falando aqui de ser salvo ou não salvo, de não estar na presença ou não de Cristo e de Deus. A gente, todos os cristãos vão estar, os cristãos que aceitaram Jesus, que arrependeram, vão estar, mas como está escrito em outros lugares, a gente pode ser salvo pelo fogo, hein? A gente pode construir de pedra, de madeira ou de papelão. Tem uns que vão ser salvos pelo fogo, né? Os que construem de papelão. Então, realmente todo mundo não vai ter o mesmo galardão. Todo mundo vai ser salvo, mas com alguma meritocracia, algum mérito diferente. Então, esse aqui a gente vai fazer um estudo em relação a isso, porque é bastante complexo, envolve muitas coisas. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir os outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também estejam. O Simon, ele está falando dele, também da Assembleia. Sincero quer dizer verdadeiro, não é de ser sincero ou mentiroso. É de falar, de dar a mensagem. Por exemplo, quando ele fala assim, Deus sabe que somos sinceros, que a gente repassa a mensagem justa, as boas novas tais que elas estão, e que não estamos distorcendo a mensagem. Hein? E espero que o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês, portanto, não, nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham apenas nas aparências e não no coração. Porque tinha muita gente, como tem hoje, muita gente que se orgulha só pela aparência. É a maioria, hein?
Não, você vê como eu sou santo, porque eu me visto assim, eu ponho uma gravatinha, ou sei lá o quê. Não estou falando que pôr gravata seja ruim, mas... E o que a gente estava falando aquele dia do estudo, né? Que às vezes a gente acha coisas, algumas coisas, alguns assuntos assim, não edifica, né? Que a gente não podia achar isso assim, né? Mas tem, para que tenham o que responder. Sim, exatamente. Para que a gente saiba o que falar. Então, a gente está... Espero que vocês saibam que que ele estava falando, que eu passo as boas novas, certo? Você tem que conhecer para poder responder e falar, não, peraí, eu estou falando da verdade na humildade da palavra. Agora, não adianta se eu me visto assim, se eu faço assim, se eu demonstro alguma coisa, é que no coração não tenho Cristo. Entendeu? É isso que ele está falando, nada disso. Estamos dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências, porque é difícil, às vezes a gente tem que falar, mas peraí, você está se vestindo assim, você acha que você tem a salvação? É isso que ele está falando. Você acha que adianta você se demonstrar como um cristão perfeito, no teu coração fazer as coisas tudo errado que você está fazendo, que a gente sabe? Porque muitas vezes a gente sabe, né, que as pessoas, elas têm agiotas que se passam por santo, mas são agiotas na vida deles. Eles se vestem, eles falam tudo, vão para a igreja. Então, isso aqui é manifesto que não são que no coração eles não têm Deus. E quando são assim? Gente que se aproveita do outro, que quando vem um preço, um valor mais baixo, ele se aproveita e fala, eu vou comprar. Isso aqui aconteceu aqui, hein? Bem perto da gente. Você tem alguém que vem no teu portão te vender para uma mixaria, uma coisa que custa sei lá quanto. Você vai comprar como cristão? Isso aqui é assinar embaixo, você não é cristão, você não tem Deus no coração, você só tem Deus na palavra, mas pode ser roubado, pode ser por desespero que vende, então quer comprar, mas compra um preço que vale, e não porque o cara está desesperado, não é? Porque isso não é ter Deus, é compaixão, hospitalidade, é amor cristão. A gente faz isso por muitos, não é? O cara quer te vender para 100, você vai dar, não, peraí, eu vou te dar 500, porque essa aqui vale 2.000. Então, eu também não vou comprar para 100. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, que esse aqui é juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona ou nos constrange, em outras versões. O amor de Cristo, de qualquer forma, o amor de Cristo nos constrange, porque cremos que Ele morreu por todos, também esse que vem, que precisa, também cremos que todos morreram. A gente morreu também junto com Cristo. Então, a gente não vai mais ter essas coisas na cabeça que os outros têm, o que a gente tinha antes, não é? A gente já se despiu dessas coisas. É isso, esse capítulo é maravilhoso, porque ele é muito enfático. Ele fala, realmente, qual é a mudança de vida que a gente tem que ter uma vez que Jesus morreu e foi ressurreto. Isso que nos constrange. Esse temor a Deus. Está falando aqui, a gente tem que ter temor. E isso vai ser muito bom quando a gente vai fazer o estudo bíblico em relação ao temor, porque a gente pensa sempre, não, tudo bem, a gente está com Jesus, está tudo certo. É verdade, a gente vai estar salvo. Não estou falando de salvação. Mas tem uma coisa que a gente vai levar para a vida eterna. É o que a gente realmente fez aqui na Terra, como cristão, não. Mas a gente vai levar para a eternidade. Então, todos vão ver, que está escrito que vai ser revelado, tudo vai ser revelado, não é? Então, se tudo vai ser revelado, é que todos vão ver, vão conhecer, sem ninguém poder julgar, porque todos são abaixo de Cristo, mas todos vão ver, e a gente vai ter tudo revelado. Então, é muito importante a gente ter esse temor a Deus, mesmo como cristão, entendeu? Vamos continuar. De qualquer forma, o amor a Cristo nos constrange ou impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida, não é todos, é os que recebem, que se convertem, não vivem mais para si mesmos. O que quer dizer isso? Que eu tenho que continuar a viver como eu estava vivendo antes? Não. Ele morreu por todos para que os, que somos nós, que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para quem? Cristo, que morreu e ressuscitou por eles, por nós. Então, o que eu estou nem aí se eu vou ganhar um dinheirinho ou não? Eu estou vivendo por Cristo. O que vai me adiantar
ter uma coisa a mais ou a menos. Eu prefiro pagar a coisa certa e assim eu vivo por Cristo. E quando eu chegar lá, Cristo vai falar, não, sim, você sempre teve temor, você agiu certo. Portanto, não avaliamos ou não olhamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora, porque a gente via, eles viam Cristo, quando ele fala, é tudo pessoas que viram Cristo. Então, eles viram Cristo como ser humano. Então, em outros tempos, eles pensavam que ele era ser humano. Mas agora, é como a gente agora conhecemos, conhecemos Cristo de modo bem diferente, espiritualmente, e com todos os preceitos que ele nos deu, não? Logo, tudo aquele que está em Cristo, e não aquele que não está, se tornou nova criação. A velha vida acabou, pronto, e uma nova vida teve início. Ela já teve início, a gente está ou não tem a vida eterna já. Então, o que a gente tem que dar tanta importância nessas coisas terrenas? Não precisa toda essa importância, que a gente precisa delas, precisa. A gente pode ganhar, construir, fazer com nossas forças, nossa saúde, tudo que a gente quer, a gente pode ficar rico, mas não por ganância, não por proveito. Por quê? Porque a gente já está na vida eterna com Cristo, não é? Então a gente não faz mais nada por ganância, mas pelas nossas forças, pelo nosso trabalho. E uma nova vida já teve início. E tudo isso vem da onde? De Deus, essa mentalidade. Aquele que nos trouxe de volta, porque a gente estava num lugar e agora a gente está em outro, por meio de Cristo, que ressuscitou, nos encarregou de reconciliar outros com Ele também. Então, não vamos assinar embaixo das coisas erradas, mas vamos, ao contrário, sempre se aproveitar da oportunidade. Não, peraí. Como ele fala aqui, ó. Ele nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de quê? De reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação, que a gente tem que, é a mensagem que a gente recebeu, que a gente tem que repassar. Agora, portanto, somos o quê? Embaixadores de Cristo. Não é pouca coisa. Para ser embaixador, a gente tem que representar exatamente o que é nosso mestre. Então, a gente é embaixador de Cristo. A gente não pode fazer nada que não seja conforme o que Cristo quer que a gente faça. Deus faz seu apelo por nosso intermediário. Ele faz o seu apelo diretamente para todo mundo, para os que não são cristãos, não. Ele faz o seu apelo por nosso intermediário, que a gente vai justamente quando vem um não cristão, não crente, um descrente, que a gente possa justamente aproveitar essa oportunidade. Deus faz seu apelo por nosso intermediário. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconcilia-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou. A oferta, o Cristo foi a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fossemos declarados justos diante de Deus. Então, por isso que a gente não tem que recomemorar a Páscoa toda hora, porque ele se fez, ele se fez a oferta, não uma oferta, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fossemos declarados justos diante de Deus. Então, eu queria passar esse capítulo, porque ele realmente descreve quais são as consequências da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Não é a festa da Páscoa. As consequências da ressurreição de Cristo são todas essas coisas que a gente leu aqui. É nossa vida diária, é nosso testemunho, é nosso modo de falar, de agir, de pensar, de ser diferente, justamente, de quem não recebeu a mensagem das boas novas. É de repassar essa mensagem de boas novas segundo o nosso exemplo. Porque se a gente repassa uma mensagem de boca e que a gente não tem essa atitude, a gente tem que ter atitude, hein? Então é isso. Vamos orar. Agradecer a Deus por esses ensinamentos.
Senhor, eu te agradeço, eu te peço, Senhor, que a gente possa entender a profundidade, a altura, a largura, o impacto da tua mensagem. A gente possa ter esse temor, Senhor, que você não sofreu, como falava meu irmão, você não sofreu, ou minha irmã também falou, simplesmente não foi uma coisa fácil, foi uma coisa muito difícil. É, a gente se emociona em saber quanto você sofreu, o quanto o Senhor veio para servir, e nos dar esse exemplo de servir. Nunca se aproveitou de nada, Senhor. E a gente, com a nossa carne, nosso corpo, a nossa, a nossa vida caída pelo pecado de Adão, Senhor, a gente tem essa vontade, às vezes, de seguir a nossa carne, de seguir os nossos pensamentos, que são aqui de baixo e que não vêm do alto. Senhor, eu te peço que a gente possa sempre discernir do que é certo, do que está errado. Eu sempre falo isso, que a gente possa ver na hora, discernir o joio do trigo, Senhor, é recolocar as coisas no lugar certo, segundo o teu coração, se deixa de verdade influenciar pela tua mente, pelo temor a ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por todos os meus irmãos, que a gente possa fazer desse dia da ressurreição não uma Páscoa antiga, cheia de tradições, mas uma Páscoa, então, cristã, que a gente pensa somente em ti, Senhor, que se deu uma vez por todas, como está escrito na tua palavra. Não vai ter como o Senhor se crucificar, ser crucificado mais uma vez. A gente tem que pegar o teu sacrifício da maneira que ele foi feito, da maneira que a palavra nos traz ele. A gente tem que seguir os teus preceitos, não na nossa maneira, mas na maneira do teu coração, Senhor. Não tem jeito, a gente, o Senhor é nosso modelo, é nosso Senhor, o único Senhor é nosso Salvador também, a gente crê nisso. E, portanto, a gente, Senhor, quer te agradar por todos os meios que a gente tem à disposição e de todas as nossas forças. A gente quer te adorar, esperar em ti, Senhor, em receber, não o que a gente merece, porque a gente merece nada, mas receber porque a gente fez, sim, segundo o teu coração. Senhor, eu coloco todos os meus irmãos entre as tuas mãos, que você possa os proteger, os guardar, os ensinar, como a mim, você possa sempre me ensinar mais e mais e mais, me colocar em tuas vias, no caminho estreito, esse caminho que não é fácil, mas que está escrito que é difícil, e não é fácil mesmo, todos os dias de seguir esse caminho, mas que o Senhor possa sempre me chamar a atenção quando eu faço um passo à esquerda, um passo à direita, é que eu quero sair desse caminho estreito. Obrigado, Senhor, de nos repreender com teu amor, Senhor, em teu amor, e que a gente possa sempre ser testemunhos vivos da tua graça e desse sacrifício e dessa ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.